GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Novamente para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Hoje no GJR Entrevista recebemos aqui nos estúdios da Clube nosso amigo, gente boa demais, grande camarada Alziro Daros, o Dilo, que agora assume como presidente do MDB Canela e que já vem fazendo um trabalho muito bacana, muito importante, né, no MDB e no cenário da política em Canela. Atuou recentemente como secretário de trânsito, né, no último pleito, e agora o novo presidente do MDB Canela. Muito bom dia, Dilo, que bom te receber aqui hoje. Bom dia, Léo, bom dia ao Márcio, né? É sempre uma alegria, uma satisfação voltar à nossa querida Rádio Clube, né? Onde tive o prazer e o orgulho de fazer parte por 10 anos da AM, né? Então é uma satisfação poder estar aqui de volta e conversar com os amigos. O Dilo nos sucedeu aqui na Clube, né, Cabelo? A gente sucedeu. Nos antecedeu. Nos antecedeu, o Dilo né? nos antecedeu. Sucedemos o Dilo. O Dilo, que tem uma hora que tem que trazer o Dilo pra gente falar sobre os bastidores da AM aí, né? As histórias das Dilo, coberturas. Seu Florindo também, né? Seu Florindo foi antes, eu acho, um pouco, né, Dilo? Depois do Capitão Florindo que eu assumi o placar geral. Depois, seu Florindo, em 2005. Tio Florindo, que era uma figura histórica do esporte. Eu tive a honra de uma vez de dar entrevista pro tio Florindo, né, cara? Porque quando eu jogava no Serrano, ele me chamou lateral direito, cabelo, não sei o que. É muito bom, era muito bom aqueles tempos. Dilo, mas a gente tá aqui pra falar de política e falar também do novo momento do MDB, tu assume. E me conta um pouquinho como que tá o momento do MDB após uma eleição, onde o partido, se na executiva não foi bem, ao menos o legislativo tá com a maior nominata, com 5 vereadores. Conta um pouquinho desse novo momento aí contigo de presidente. Na verdade, foi uma satisfação poder receber o convite de assumir uma sigla tão importante, né? Hoje ainda continua sendo o maior partido do município. Nós atualmente temos 1.800 filiados e com pessoas pedindo, nos chamando para se filiar ao MDB. Isso é muito bom, né? O momento é de reconstrução, Márcio, né? A gente sabe quando tu perde uma eleição, tu começa a avaliar. Não comparando, é como se fosse uma partida de futebol, né? Claro. A gente começa a achar culpado, é o goleiro que falhou, o centroavante que não fez um gol, o juiz que errou. Mas enfim, a gente está trabalhando na reconstrução do partido. Estamos criando novos núcleos, que era o forte do MDB antigamente, os núcleos, né? Estamos fazendo reunião mensal de todos os filiados, o diretório e a executiva recentemente, agora dia 26 de abril a gente foi eleito. E o objetivo é resgatar, trabalhar em conjunto com os filiados, buscar novos nomes, no caso, né? Buscar pessoas que por algum motivo também saíram do partido. A gente quer entender o porquê, né? Tentar trazer de volta, ao menos ouvir as pessoas, né? E também tentar uma ligação muito forte entre partido e a Câmara de Vereadores, coisa que não vinha acontecendo. Nos últimos 8 anos de gestão, do qual eu participei, trabalhei em outros setores, né? Mas não tinha uma ligação forte entre partido, executivo e Câmara de Vereadores. E esse primeiro momento, além de reconstruir o partido, o grande objetivo nosso é dar suporte aos vereadores, participar das decisões. O partido não pode mais se omitir. Tem uma polêmica lá para ser votada, o partido tem que sim passar orientação aos vereadores. Então é dessa forma que eu vejo, e mais ou menos nesse sistema de trabalho que quando eu fui convidado por algumas pessoas que fiquei até muito orgulhoso, porque tu nunca imagina que tu vai chegar a ser presidente de um partido onde tu trabalhou, né? Sou filiado desde 2007 e trabalhei muitos anos também na área do esporte, né? E comecei a minha vida política, Márcio e Léo, em 2004, trabalhando com o prefeito, então, José Valim Pinto, no antigo CMD, não sei se vocês lembram. CMD, claro. Fui presidente, na época se falava presidente, né? O David Keller era o presidente, saiu, eu fui convidado e começou a minha vida pública ali, né? Em 2004. Então a gente faz muitos amigos, independente de siglas partidárias, então eu nunca tive muito problema com o adversário, porque eu sempre acho que o respeito tem que ser acima de tudo. Perfeito. É uma carreira já de longa data, né, com uma experiência vasta. Quem acompanhava um pouco mais de perto via o quanto o Dilo trabalhava e se dedicava nos bastidores, né? Verdade. Então nada mais justo do que agora ele estar ali à frente do partido, né, e esse trabalho poder dar sequência. Como é que tu vê? O Cabelo já perguntou do momento, mas essa repaginada que o partido está passando, Dilo, e até já prevendo os próximos anos,
Como é que tu enxerga esse momento? O momento, na verdade, né? Vamos ser sinceros, ninguém esperava perder a eleição da forma que foi pela diferenças de voto, tá? A gente sabe, né, que 8 anos de mandato, o desgaste ele é automático. Nós tivemos também, não é desculpa, tá? Porque eu sou muito franco e muito direto no que eu falo. Esse é o meu sistema, de quem me conhece sabe também, né? Que eu não sou de meia palavra, eu gosto de falar, não fujo também de perguntas. Vocês podem ficar à vontade no que quiser tocar em assuntos. Eu não sou daqui, vou lá dar uma entrevista, mas tem que ser tal assunto. Não. A entrevista, até porque, modesta parte, passei pela rádio e sei que o repórter tem que perguntar também os assuntos do momento, né? Que é o momento. Mas não é bom pro partido, não é bom, não. O assunto é o que é o que pede, né? Então a gente tem tentado agora, a gente sabe que a gente não esperava, a diferença foi grande, né? Estamos remontando. Existe uma possibilidade do MDB lançar um candidato a deputado estadual o ano que vem, que seria também um dos motivos de a gente estar se reorganizando. E vida que segue, né? Porque nem sempre se ganha. Né? O MDB nos últimos anos em Canela, se tu pegar, se não me falha a memória, em 50 anos administrou 32 anos o município. Entre todos os que passaram, e tem sabe? nomes históricos, né? Que fizeram Então, parte, assim, né? a ideia é seguir, porque se tu pegar alguns partidos, e eu vou dar um exemplo do partido que eu comecei a minha carreira política, é o PDT. O PDT ficou 20 anos fora do cenário político. Voltou agora como vice. Então, muitas pessoas até comentam, agora o MDB terminou. Não, acho que agora o MDB vai se reconstruir. Quando eu montei a executiva, eu montei a convite meu, eu mudei de 13 pessoas que fazem parte e eu fiquei com 2 pessoas só. A gente colocou 11 novos nomes na executiva. Não porque a outra executiva era ruim, não é isso. Muito pelo contrário. Chega um momento que tu tem que renovar. Mas o renovar não é porque tem que ser mais novo ou mais velho. Renovar ideias. Você sabe que a rádio tem que estar sempre se modernizando. E um dos objetivos do partido, o MDB ficou muito abaixo na questão modernizar. Hoje o mundo gira em torno de Instagram, internet. E a gente deixou a desejar muito nisso. A gente não trabalhou a campanha nesse sentido. E a partir de agora a gente quer sim, lá de vez em quando, contratar alguém para dar palestra, para explicar de que forma funciona, como é que faz para impulsionar uma propaganda, de que forma trabalha. E esse é um dos objetivos. Já começa a modernização por aí. E lógico, né, que o principal é retomar alguns filiados, criar núcleos, dar de novo, recriar. O MDB foi um partido que teve o MDB jovem muito forte em Canela, que não existe mais. O MDB mulher vinha gatinhando, então nós temos que fomentar, trazer de volta essas pessoas, né? E esse é o momento de tentar crescer, dar o suporte para os nossos vereadores, fazer uma oposição inteligente. Não, a gente não vai ser contra projetos bons para o município. Isso eu tenho deixado bem claro para os nossos vereadores, Márcio e Léo, que o MDB não vai fazer aquela oposição que a gente sofreu nos últimos anos. Nós não vamos criar uma secretaria porque eles vão botar 15 cargos de CC. Não, muito pelo contrário. O que for bom para o município, pode ter certeza que os vereadores e o MDB vai ser a favor. Perfeito. Porque nós não podemos. Eu vou dar um exemplo até, desculpa, eu já começo a falar. A gente fica falando até demais, né? Mas uma coisa que eu não conseguia nunca entender. Quando foi a votação da Secretaria de Trânsito e Transporte e Fiscalização e a criação da Secretaria de Gestão Pública, que é muito importante, que o nosso MDB cometeu o erro de tirar, que era a antiga Secretaria de Administração. O Trânsito, ela foi criada em 2002, 2003, a Secretaria, e depois tiraram. No momento que se tinha 10 mil habitantes e meia dúzia de veículos em Canela. Depois de 20 anos, os partidos que hoje, e não é uma crítica, é uma realidade, eu até hoje não entendo, votaram contra a criação. É essencial, sabe, né? Assim, foi uma secretaria e hoje não é fundamental. Como é que tu não consegue trabalhar no município hoje sem uma secretaria de Pode ser só um departamento, não tem que ter como. Autonomia. Tem que ter a gestão de pessoas que seria administração é fundamental, onde passa todas as leis, né? Então, tem certas coisas que a gente não pode repetir o erro dos outros, e sim... Nós não vamos ser uma oposição, vamos criar a secretaria. Tem várias secretarias que eu acho que tem que ser criada. E já posso adiantar a vocês que, se for boa pro município, o MDB vai aprovar. Perfeito. Bom, eu tenho 2, né? Uma, o Dilo já começou. Eu vou começar com essa daí, né? Tu falou que secretaria, tu é um cara que sempre foi muito ligado, além do trânsito, que fez trabalho ao esporte, né? Como que tu vê o momento da cidade no esporte e a importância de uma secretaria, até porque a gente tá na iminência de finalmente ter um ginásio, né?
Muito importante, essa secretaria já tinha que ter sido criada há muitos anos, né, Márcio? Essa sempre foi uma das minhas lutas, né, para que se crie, né, a secretaria. O ginásio, então, nem se fala, né? Eu sei porque eu padeci muito. Eu no meu tempo, ainda consegui alugar o ginásio Marista. Na época, até 2019, quando a gente conseguiu... Eu parei no esporte em 2020. Em 2020, infelizmente, veio a pandemia lá no começo de março e a gente não pôde realizar, né? Nós alugávamos o Marista. Então, até o Marista era muito parceiro, que a gente tinha conseguido trazer até as categorias de base para dentro do futsal. As categorias de base é bem interessante também. A gente começou lá no Leodoro de Azevedo, no Campinho, né? No Sub-9. Então, todas essas categorias, Márcio, quando eu assumi a prefeitura em 2009, o esporte, nós tínhamos 5 campeonatos. Sub-9, 11, 13, 15, 17 e 20 foi nós que criamos. Campeonato Municipal de Canastra, Campeonato Municipal de Bolão, que eu fico muito chateado e triste. E aqui eu tô falando do meu partido, que deixou o Bolão morrer. Eu fiz 3 anos o Bolão na CE, um campeonato maravilhoso, envolvia pessoas diferentes. E não se ouve mais. Futebol de campo, primeira e segunda divisão, a gente fazia até 2019. Futebol de campo morreu não existe também, mais. Não tem interesse. Alguém responsável, e daí eu não tô falando dessa administração, tô falando da passada também, que era o meu partido. A gente tem que correr atrás, tem que motivar as pessoas a fazer time, correr, né? Não, o futsal tá bombando. Então o esporte é fundamental. Aí tá o motivo da secretaria, com certeza o MDB é totalmente favorável. No momento que chegar um projeto de lei na Câmara, o MDB vota a favor da criação da secretaria. Posso dizer, porque a gente já conversou sobre isso. Perfeito. E outra, né, Dilo, infelizmente a gente já teve aí um dos vereadores do MDB tá respondendo o processo tanto civil quanto no âmbito da Câmara de Vereadores, aí com iminente votação para cassação. Como que o partido analisa tudo isso? O partido que sofreu muito, que padeceu muito nos últimos anos com questões de afastamentos, questões de prisões. Como que o partido analisa esse momento e o que impacta para vocês essa situação com o vereador Joãozinho Silveira? O impacto ele é muito negativo, né, Márcio? Até ele é muito negativo, desgastante. Na verdade, a gente assume agora já essa bronca no bom sentido, né? Sim. Já tivemos uma primeira reunião executiva, né? Agora os próximos passos do partido é dar a oportunidade do próprio vereador explicar para os vereadores atual do MDB e executiva o que realmente aconteceu. Porque até aqui a gente tem acompanhado o noticiário que saiu, né? Prisão e tudo mais que saiu no jornal. Os dobramentos todos. Né? Então agora, a partir de agora, a gente está naquele processo de ouvir ele, de justificativa dele, o que aconteceu, o que não aconteceu. E logo em seguida, antes mesmo da votação, o partido com certeza vai tomar uma decisão, vai orientar os seus vereadores o que fazer, né? A respeito desse assunto, que hoje a gente sabe aí que é o assunto do momento, né? Infelizmente o MDB sofreu muito nos últimos anos, né? Que se tu pegar de 2017 a 20, depois veio a pandemia, né? Veio a Operação Caritas, também nos desmontou muito, né? Então prejudica muito, porque o primeiro impacto é aquela notícia: o vereador não deu a casa para uma pessoa que precisava. Tu vai dizer o quê? Tá errado, se tá errado, tem que pagar o preço. A polícia recebe uma denúncia, faz o trabalho dele, né? As pessoas fazem o trabalho dele, cabe a pessoa fazer a defesa. Então o partido não vai se omitir de opinar, inclusive orientar os vereadores o que fazer no momento certo, antes da votação ali na Câmara, é lógico, né? Mas também nós não podemos simplesmente não dar a oportunidade de um membro que se elegeu ao partido de se explicar, até mesmo contar a versão dele, né, Márcio? É o mínimo que a gente tá fazendo, vai fazer, né? E vai assumir. A gente tem que assumir, não adianta. Quando a gente aceitou a concorrer aí à presidência, não houve outra chapa, né? A gente sabia desse problema também, então temos que enfrentar ele de frente. Isso tem um jeito de resolver, né? É enfrentar e orientar e que os vereadores façam aquilo que for o certo, que o partido achar que é certo e que os vereadores também concordarem com a decisão do partido, né? Perfeito. Realmente é uma situação bem importante, né, e que sirva de lição para que novos, né, representantes da população, né, não sigam para esse caminho que outros já seguiram. É desafiador, né, Dilo? Tá à frente aí do partido, nessa reconstrução, né? Não é uma tarefa fácil. É bem complicado, eu vou dizer pra vocês, meus amigos, porque assim, tu assume um partido de uma importância muito grande, independente. Hoje se tu olhar... É o maior partido da cidade. Algumas pessoas dizem, o MDB tá terminado, o MDB já era. Não, gente, não é bem assim.
Se tu pegar nível estadual e mesmo estadual e federal, o MDB é um dos maiores partidos. Inclusive o MDB está sendo muito namorado agora para a questão da eleição do ano que vem, para governador, para vice, né? Então é um partido, se só pesquisar hoje, nós somos o segundo partido no estado de maior e terceiro ou segundo no país. Então o MDB tem a maior bancada em Canela, então a gente também merece um pouco de respeito no sentido assim, Márcio. Nós temos hoje 1.800 filiados. Se tu somar os últimos escândalos que aconteceu, e eu também não vou fugir desse assunto, como eu falei para vocês, dá 10, 11 pessoas. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Com certeza. Se uma pessoa errou, ela que paga o erro dela, mas não quer dizer que todos que são do MDB são errados. É lógico que o desgaste vem. Aquilo que quando se perde um jogo, perde o time, não perde um jogador só. Mas eu sou muito tranquilo, muito favorável e sou a favor do diálogo, de dar a oportunidade da pessoa se defender, mas se tiver que ser punido, vai ser punido, pode ter certeza. E hoje, no momento, não teria outra saída a não ser orientação de cassação. Com certeza. Hoje, tá? Mas nós vamos dar o direito do vereador explanar a situação dele e até mesmo provar, não só pro partido, mas sim para a comunidade e principalmente para a justiça, o que aconteceu no caso dele. Maravilha. 8h20, muito obrigado, Dilo, né? O tempo já tá estourado, que a gente já tem que ir encerrando. Vamos ter que chamar ele de novo aqui pra falar sobre outras coisas, né, Dilo? Volta sempre, Dilo. Portas sempre abertas aqui. Bom, pessoal, quero agradecer, Márcio e Léo, pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. Também quero me colocar à disposição dos outros presidentes de partidos, né? Que eu acho que às vezes a gente ter ideias diferentes, para siglas diferentes, não quer dizer que a gente tem que ser inimigo. Muitas vezes a gente pode construir junto. Inclusive, quando eu era secretário, eu conversava muito com o secretário de Trânsito de Gramado. E algumas ações a gente fez junto. Então eu estou à disposição da rádio e dos outros presidentes de entidade que queiram conversar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dilo. Excelente, muito obrigado. Na sequência, na íntegra, o nosso bate-papo aqui com o Alziro Daros, o Dilo, nesse início aqui do GJR Entrevista. Rápido intervalo, já voltamos. Grande Jornal Regional.